Sempre no início do trabalho eu tenho um agradecimento assim à equipe que trabalha, e eu estendo também essa fala às equipes, porque o nosso trabalho em equipe tem muita importância. O movimento possibilita a pessoa ter a saúde, e com o movimento tem uma coisa muito boa: do jeito que tem a saúde física, tem a saúde mental. Quando a pessoa tem a atividade, a responsabilidade, o pensamento dela é sempre construtivo, e ela não tem tempo para ficar cismando, pensando, ou para ficar achando. O trabalho dela com os pensamentos tem que ser numa condição de definindo, realizando, organizando e vendo aquilo que está precisando. Nosso trabalho em equipe dá esta condição para as pessoas que estão trabalhando. Fico muito grato de estar trabalhando com a equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é Formas de Pensamento. Formas de pensamento é uma coisa assim que cada pessoa precisa de observar, que ela tem os pensamentos dela. Mas tem uma outra coisa também. Cada pessoa tem que ver o que ela está querendo para a vida dela. Quando a gente tem vontade de ter um trabalho, a gente vai pensando na realização daquele trabalho, de encontrar aquele trabalho, e aquele trabalho também tem que ter as coisas que a gente quer que tenha. Porque não é só o serviço, tem que ter algumas coisas, como por exemplo, a possibilidade de sobreviver daquele trabalho, a grandeza que aquele trabalho vai me trazer durante a vida, o orgulho que eu vou sentir em ter aquela função. Não tem importância a função, tem importância também como eu vou executar a função. Com os meus pensamentos, eu preciso de fazer esse trabalho. Tem duas pessoas assim básicas na vida: a que está procurando uma maneira também da vida interior ser de acordo com a vida exterior, e aquela pessoa que está passando o tempo. Está passando o tempo é uma coisa bem forte mesmo, porque a pessoa está trabalhando como se fosse somente para aquele dia, sem ter uma importância no dia seguinte. A vida dela se resume ao presente e ao que vai acontecer no dia seguinte para o seu bem-estar físico. A vida interior de uma pessoa não está relacionado à norma temporal. A continuidade da vida de uma pessoa depois que ela larga o corpo físico está do jeito que ela pensa, do jeito que ela vive. O jeito de uma pessoa está relacionado às suas formas de pensamento. Formas de pensamento é esta condição que cada pessoa faz e que ela vive, a forma do pensamento que ela gerou no momento anterior. O propósito na vida da pessoa, a pessoa ter um norte, tem muita importância. O norte é o equilíbrio na vida da pessoa. Todas as vezes que a gente tem vontade de ter uma orientação, a gente vai procurar uma pessoa que tenha a possibilidade de saber aquilo que a gente está querendo com aquela informação e o objetivo de ter aquela informação. A pessoa está sempre procurando ter o norte. Com as formas de pensamento é da mesma maneira. A pessoa tem que ver o que ela está querendo para a vida dela. E se um pai está querendo que um filho tenha um trabalho, esse pai tem que colocar nos pensamentos dele mais coisas. Tem trabalhos que traz a grandeza para a pessoa e tem trabalhos que traz uma diminuição. Formas de pensamento. Aquela pessoa que está trabalhando dentro dela, que está vendo que a vida não termina com o uso do corpo de matéria grosseira, que a vida continua após esse período,
Nas formas de pensamento, essa pessoa tem que estar muito atenta com ela mesma, porque o que ela deseja para um filho, esse filho vai colher. E o mais interessante é que não tem tempo, não tem espaço. Quando a pessoa está trabalhando com as formas de pensamento, querendo um bem-estar para um filho, eu falo assim filho porque é uma ligação mais forte. Um filho, uma filha é uma ligação muito forte. A ligação com um irmão de sangue também é uma ligação forte, mas é uma ligação menor. Mas aquele filho, baseando assim como a gente é filho, a ligação com o pai da gente, do pai da gente com a gente, então a ligação minha com meu filho é muito forte, do meu filho comigo é muito forte, e com o irmão de sangue, com a companheira, as ligações são diferentes. Tem essa importância sim de estar sempre presente com o primeiro mandamento, independente da ligação ser ou não ser forte, de uma ligação ser ou não ser diferente, mas o primeiro mandamento tem que estar em primeiro lugar, porque ele vai fazer parte da minha vida também depois que termina o meu período na matéria grosseira. Um pai, quando faz formas de pensamento para um filho, ele tem que colocar muitas coisas nessas formas de pensamento. E esse filho, na formação dele, esse pai tem vontade que esse filho venha ter um trabalho. Precisa também de colocar um trabalho bom, porque tem muitos trabalhos bons. Tem trabalhos assim que a pessoa se sente feliz e a pessoa gosta de viajar e aquele trabalho possibilita a pessoa realizar aquelas viagens. Tem passeios nos trabalhos, tem a responsabilidade na viagem que está realizando para o trabalho, mas tem também durante aquele período um tempo disponível que a pessoa pode ter para ela mesma apreciar aquelas grandezas daquele lugar onde ela se encontra. Nas formas de pensamento, precisa de colocar todos os detalhes. É um trabalho, um pensamento, ele é uma forma. E aquele que pensa tem que arrumar aquela forma, e aquela forma requer detalhes. Não é só ter um trabalho, esse trabalho tem que estar enriquecido com muitas outras coisas. Esse trabalho na velhice da pessoa vai ser a vida dela, o que ela vai relatar do meu trabalho, o que ela vai poder falar do trabalho que ela teve. E um trabalho que dá essa satisfação, um pai que está construindo formas de pensamento para o filho ter a maneira de sobreviver, precisa também de enriquecer com esses detalhes. E tem a importância principal, que é conhecer os ensinos. Não tem importância nenhuma a pessoa ter um trabalho e ela ser como outra pessoa qualquer. A diferença de uma pessoa para outra é conhecendo os ensinos e vivendo de acordo, para ela ter dentro dela a significação das grandezas. Com os ensinos vai fazendo esta diferença, tem outros valores na vida. E que o trabalho de sobrevivência tem muita importância, mas aquele trabalho também tem um período. É só ver a vida do nosso avô, do irmão do nosso avô. O trabalho para ele teve um período. Um período seguinte, a vida dele continua, mas aquele trabalho já ficou para trás. E aquele trabalho é um marco que ele vai sempre poder fazer um relato. Ter um trabalho nas formas de pensamento tem que enriquecer também com os detalhes. Um trabalho que traz a saúde, um trabalho que traz uma alegria, um trabalho que traz uma satisfação de ter aquele trabalho. Esse cuidado nas formas de pensamento, então o pai tem que ir tendo. E tem que lembrar que a importância também daquele filho estar sobre a terra é com os auxílios do Criador. E ele tem que conhecer as leis, e esse filho também tem que viver de acordo com as leis, para ele ir vendo as diferenças, para ele tendo essa relação que
formas de pensamento é um processo que cada espírito humano tem dentro dele para ele diferenciar o mundo de matéria grosseira, a importância que existe o seu corpo físico, mas a importância que existe a sua maneira de construir as formas. Cada pessoa é que tem que fazer essa observação. Formas de pensamento é uma maneira que cada pessoa tem. Se ela constrói direito as formas do seu pensamento, ela vai vendo que ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela está vivendo de acordo com o que ela pensou. E de acordo com o que ela pensou, na sequência dos anos, ela foi realizando, foi dando a forma na sua habitação, do jeito que ela queria, ela foi fazendo as coisas da maneira que ela via que ia ser bom para ela e para aquelas pessoas que ocupavam aquela habitação. E aquela habitação foi tendo a característica daquelas pessoas ao longo dos anos. Na nossa vida interior, nós temos que fazer esse trabalho com o nosso corpo de matéria fina. Nós temos que ir dando a forma para o nosso corpo de matéria fina, e essa forma tem que ser também com os ensinos. Quando uma pessoa tem dentro dela o conhecimento dos ensinos, ela tem mais facilidade em dar a forma àqueles pensamentos que ela sempre está gerando, e ela tem a condição de perceber as tendências que ela tem com determinados pensamentos. É fácil assim cada pessoa observar que sempre temos tendências a um tipo de pensamento, e essa tendência é a pessoa que tem que ir observando como ela quer para a vida dela no instante seguinte. Se ela tem um cuidado com o filho ou um cuidado com o seu trabalho, ela vai vendo que esse cuidado tem que ser todo um instante. E à medida em que ela vai tendo esse cuidado, ela vai desenvolvendo também o tom da voz. Com os pensamentos, ela vai vendo que no ambiente de trabalho ela terá mais facilidade em resolver as responsabilidades que ela tem. Ela vai ficando mais sensível, perceptível, e ela vai vendo antes todas as funções seguintes que precisam de serem realizadas, e ela vai tendo esse cuidado. No caso de um filho, fica fácil de observar que o filho se encontra numa outra dependência na habitação, e com os pensamentos esse filho aproxima e ainda fala assim: me chamou? E a gente fala: chamei. O chamado, às vezes, esse filho nem percebeu que foi com os pensamentos. Os pensamentos têm esta condição. Na sequência do tempo, vai querendo as coisas para o filho, facilita muito para aquele ascendente que pensa coisas boas para o filho, porque o filho tem aquela ligação que é muito forte. E quando faz esse sistema de pensamento, essas formas de pensamento, precisa de lembrar, de esculpir, de colocando os brilhantes na vida daquele filho, e aquele filho ir brilhando do jeito que ele brilha na profissão dele, no trabalho que ele vai executar, precisa também de brilhar com o entendimento dos ensinos, e esse filho ir ficando seguro dentro dele. Com o conhecimento dos ensinos tem uma coisa muito boa, tem a convicção. E uma convicção hoje tem que ser com conhecimentos, não pode ser somente com uma teoria. Quando a pessoa tem o conhecimento, ela tem a convicção e ela é segura nos pedidos que esta pessoa faz ou nas formas de pensamento que ela vai tecendo também a maneira de conquistar. Por exemplo, quando uma pessoa quer subir os degraus de uma escada, quando a pessoa quer subir os degraus da vida, essa pessoa tem que preencher
o degrau em que ela se encontra. Para ela ter uma promoção no trabalho dela, não pode somente ficar pensando na promoção. Ela tem que ir observando os cursos que precisam de serem feitos para preencher o degrau em que ela se encontra, para ela ter a possibilidade de preencher o degrau seguinte. Na escada da vida é assim, na escada da vida interior, com os conhecimentos dos ensinos, também é assim. A pessoa precisa de preencher o conhecimento que ela tem e ela tem que fazer pesquisa, ela tem que procurar uma ou outra informação para ela ir confirmando como ela se encontra diante da responsabilidade que ela tem em conhecer os ensinos. Um pensamento construtivo para o filho está certo, mas precisa de ir fazendo esse trabalho, de ir lapidando, de ir desenvolvendo a maneira de ter o conhecimento daquilo que precisa para preencher aquele degrau, aquele espaço em que se encontra. Com esse preenchimento tem a possibilidade do passo seguinte. O livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição da pessoa ir vendo dentro dela como ela está com suas formas de pensamento e como ela tem que arrumar as formas de pensamento. O pensamento, ele marca no rosto da pessoa as formas que a pessoa está tendo com os seus pensamentos. Quando uma criança tem os pensamentos bons, tem o jeito bom daquela criança fazer as coisas, tem a leveza dentro dela, o rosto daquela criança está sempre bom. Depois, se aquela criança adquire formas de pensamento, de fazer as coisas com a astúcia, sem a bondade, o rosto também muda. Na fase do adulto também é igual. E quando a pessoa está procurando a vida interior dela, que a vida interior de uma pessoa não está afastar-se do convívio social ou ela morar num lugar distante. Convivendo com seus semelhantes ainda é mais fácil. Todos os dias tem contraste novo nas suas formas de pensamento. Quando vê alguma coisa, sempre os pensamentos dão formas e com estas formas a pessoa vai vendo como ela é. Porque tem essa importância. Com os animais fica fácil de observar. Aquela pessoa que relaciona bem com os animais e quando aquele dono daquele animal chegou com aquele animal, ele fala, o animal é bravo. Mas o jeito da pessoa, o animal aceita aquela pessoa e com aquela pessoa o animal não mostra aquela parte de fera que ele é. Aquele animal tem essa sensibilidade de receber o jeito que aquela pessoa está irradiando. E a forma que ela irradia são as formas do seu pensamento, é a maneira que ela faz todos os dias de ir arrumando as suas tendências para ela poder ficar mais fácil na sequência do tempo de ter a possibilidade de ter uma vida melhor. E uma vida melhor tem que ser a vida inteira. A pessoa acha que não tem importância um comportamento que prejudica outras pessoas ou uma conduta que ela mesma não sente bem com aquela conduta. Tem a fase seguinte da vida dela que aquele jeito não saiu dos seus pensamentos. Ela terá que ter muita sabedoria para poder reparar aquela conduta que ela teve num período anterior e que agora ela não se sente bem. Formas de pensamento é um trabalho que a pessoa vai fazendo com ela mesma e vai fazendo também para os seus descendentes.
para os seus descendentes terem também uma vida melhor. E essa vida melhor não é uma vida sem trabalho, porque o trabalho tem essa importância. Se a pessoa tem sempre o trabalho, ela tem sempre a importância. E uma pessoa que está sempre trabalhando, ela tem uma outra coisa melhor ainda. Os seus pensamentos estão sempre ocupados com o momento do trabalho que ela está realizando, porque todo instante tem um trabalho e ela está sempre ocupada com os seus pensamentos. A nossa vida é dessa maneira. Quando a pessoa tem a ocupação, os seus pensamentos não são ociosos e os seus pensamentos estão sempre no presente, com a ocupação que ela tem. Com isso, essa pessoa vai ter também uma coisa que é muito gratificante. Ela não vai ficar esclerosada. A esclerose é um processo que enrijece o cérebro e a pessoa fica forte dentro dela somente as vivências na fase da formação dela normalmente, porque a vivência que ela teve no momento ela esquece, mas a vivência que ela teve na sua formação ela não esquece. Quando a pessoa está sempre trabalhando com ela, porque o importante é o trabalho, ela tem esta condição boa de não ficar com um processo de enrijecida no cérebro, e ela sempre será ela. A consideração de uma pessoa é como ela também apresenta com sua saúde, e isso faz um movimento. Se ela perdeu o jeito de ter a saúde, ela perdeu também esta condição boa que é a consideração. Formas de pensamento é esse processo interior que cada pessoa precisa de fazer com ele mesmo, de ir observando como ele é com os seus pensamentos. Quando a criança é observada, aquele adulto vê que o jeito do rosto da criança marca com os pensamentos que ela está tendo. Se ela está tendo uma conduta boa, um jeito bom, o seu rosto fica alegre e as expressões dessa criança também ficam boas. Se ela está tendo pensamentos que não são bons, se ela está vivendo nos seus pensamentos e esses pensamentos não são bons, também o rosto daquela criança marca do jeito que ela está pensando. As formas de pensamento possibilitam a pessoa construir o seu reino e possibilita a pessoa descer na parte da vida interior, de observando que se ela tem pensamentos construtivos, dentro dela tem uma elevação. Se os pensamentos não são construtivos, dentro dela tem um processo de descer. Esta condição é um trabalho individual, mas aquele que está fazendo o esforço de conhecer o livro na luz da verdade, de viver de acordo com o livro, ele também vai vendo as expressões das pessoas e com as expressões ele vai vendo as formas de pensamento que as pessoas estão tendo. O rosto da pessoa marca aquilo que a pessoa está vivendo, vivenciando. Do jeito que a pessoa pode usar os pensamentos para construir, ela pode também dar as formas nos pensamentos que não traz uma grandeza. Os pensamentos, a pessoa utiliza a energia que o Criador colocou na criação, e com essa energia cada um pode construir, elevar-se ou descer, degradar-se. E a degradação é verdadeira, porque se a pessoa na sequência dos anos fica sem saúde, na sequência dos anos adquire costume que não é bom, ela usou os seus pensamentos durante a sua vida para construir ou para destruir. Esse trabalho foi um trabalho que ela mesma fez com ela mesma. Ou ela teve um reino, ou ela teve uma decadência.
Formas de pensamento, e uma pessoa pode observar que a vida dela do presente foi uma forma de pensamento de uma época anterior. Independente de como ela se encontra, se ela usou a forma de pensamento que constrói, ela se encontra bem. O encontrar bem, a pessoa precisa de fazer esta observação que o bem é uma condição interna e não quer dizer fora a pessoa não ter também a condição externa. Dentro da pessoa ela se encontra bem. E aquela pessoa que descuidou com as formas de pensamentos, deixou qualquer tipo de pensamento tomar conta, pode acontecer que essa pessoa hoje não se encontra bem. Nas leis da criação, é fácil da gente entender, porque elas são simples e nenhuma pessoa questiona como é a simplicidade dessa lei. Se a pessoa colhe milho num período anterior, o plantio foi de milho. Se ela colhe trigo no período anterior, ela plantou trigo. Isso ninguém questiona porque é muito simples, mas se a pessoa teve formas de pensamentos de amor, de alegria, trabalho mesmo, de ter o trabalho de sobrevivência, de ter o empenho, de ter o saber para ter aquela função, ela teve que preencher os degraus, preencher os requisitos necessários durante a vida e hoje ela tem aquele degrau. Ela fez esse trabalho. Se outra pessoa não teve essa observação dentro dela de ir preenchendo os degraus, pode acontecer dessa pessoa se encontrar durante a vida descendo degraus. E descer degraus é fácil da gente observar. Um amigo do tio, um amigo do avô, um conhecido que começou a ter costumes que prejudicam a saúde. A pessoa já se encontrava assim com muitos anos e ela passou a ter esses costumes. A manifestação da pessoa foi uma consequência do descuido das formas dos seus pensamentos. E esse trabalho é um trabalho que a pessoa tem que ir fazendo junto com o conhecimento dos ensinos. Tem que conhecer os ensinos porque o período de vida de uma pessoa na Terra é um período curto, algumas décadas. E esse período não é suficiente para a pessoa assimilar as informações e as instruções que existem nos ensinos. Tem que fazer esse trabalho aqui para ela, na sequência, quando larga o corpo de matéria grosseira e se encontra com o corpo de matéria fina, ela dá continuidade. Esse trabalho é um processo que a pessoa vai cultivando com os seus pensamentos, dedicando o seu tempo físico em conhecer aquilo que ela está cultivando com os pensamentos e no período da matéria fina, ela continuar com esse processo de conhecer os ensinos e de viver de acordo com os ensinos. Formas de pensamento é esta condição que a pessoa precisa primeiro ver como ela é. Para eu ter uma noção de como eu sou ou de como eu quero me posicionar diante da minha vida interior ou diante da vida interior de outra pessoa, eu tenho que primeiro conhecer os ensinos, porque na vida exterior eu tenho que ter as qualificações para ter aquelas funções. Se eu tenho a função de administrar, eu tenho que ter a qualidade no trato com as pessoas, ter o conhecimento da função. Na vida interior é assim, eu primeiro preciso de me conhecer, ver os meus pensamentos e observando como eu entendo os ensinos, como eu vivo com os ensinos. Para eu poder falar para o meu semelhante alguma coisa sobre os ensinos, eu primeiro tenho que estar vivendo de acordo. E se eu quero ter um benefício para uma outra pessoa, primeiro eu tenho que ter o conhecimento daquele benefício. Não é só possibilitar o benefício, mas é a maneira também que aquele benefício vai ser útil para aquela pessoa. Estuda o livro Na Luz da Verdade.